A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso convidado é Walter Araújo, uma pessoa que há 60 anos contribui para o crescimento da nossa cidade, com um restaurante que atende não só a nossa população, mas também aqueles turistas que procuram a nossa cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza e pelo convite. Walter, como que foi a sua infância em São Paulo? A minha infância em São Paulo foi uma infância difícil. Uma infância onde meu pai começou com a minha mãe numa garagem. E ali naquela garagem transformaram-se em uma sorveteria e numa leiteria, que era coisa de época. Então ali começaram as coisas. E o papai arrumou um fundinho de um quintal e fez um forno para pizza. E ali, como era chamado o pedaço da pizza, o Brás, o Tatuapé e a Penha, meu pai começou a fazer as famosas pizzas. E isso foi realmente um sucesso retumbante. Aí foi o início, então. Foi o início de tudo, realmente foi um grande início. E posteriormente, o papai ficou doente, teve um reumatismo, e ele veio a Poços de Caldas tomar o banho nas termas. E se encantou pela cidade, porque a cidade tinha 20 mil habitantes. Era uma cidade bucólica, onde o turismo era de primeiro mundo, onde todos os grandes nomes vinham para cá. Palace Hotel e Ixizana eram tidos como os 2 melhores hotéis da América Latina, porque o navio Conte Grande, que não podia voltar para a Europa, a tripulação ficou aqui, começaram a trabalhar nesses hotéis e começaram a dar um pool de competência, de serviço, de qualidade, de alimentação. Então, o Brasil vinha para Poços de Caldas. A gente é da época em quando falava assim, eu vou para Campos do Jordão. A pessoa perguntava, você está tuberculoso? Porque lá só ia quem estava doente por causa do ar. E nós não, nós éramos um glamour nacional. Nós tínhamos todos os automóveis que a estrada era de terra. Eles vinham em estrada de terra para Poços de Caldas. Para chegar até aqui. O grande charme que era a Suíça brasileira, que foi Poços de Caldas. Né? E aí a sua família então decidiu vir morar em Poços? Isso, o papai veio para cá e começou a falar, aqui não tem nenhuma pizzaria, eu estou vendo uma pizzazinha feita ali num forno elétrico e tal, e eu vou vir para cá porque aqui é mais cômodo, mais sossegado, os filhos podem estudar melhor, e as coisas foram acontecendo. E ele realmente conseguiu, no fundo de um quintal, começar uma pizzaria. Que depois nós tivemos algumas massas, e depois um famoso filé parmegiana, e depois algumas coisas mais foram acrescentadas ao nosso cardápio. E com isso, realmente a casa explodiu, né? Porque as pessoas tinham outros hábitos e tal, e felizmente subiu e estamos aí até hoje, com 60 novo, anos né? de trabalho, né? Era algo muito novo, né? Muito novo, muito novo. Para a época foi um impacto muito grande. As pessoas, por exemplo, a mamãe fazia a linguiça calabresa, cortava na faca e depois, de pronta, com vinho branco e tal, furava com espinho de laranjeira para deixar a fragrância, o blend da laranja na linguiça. E ela ficava toda ela nos varais, onde ali ventilava e virava um saloninho. Quando você fazia pizza, ela perfumava o ambiente da sala. Então essas novidades, essas coisas, foram trazidas por eles e muito bem aquecidas pela população. E principalmente pelos turistas. Nós sempre tivemos um movimento de turismo muito, muito maior do que o movimento da cidade. Isso, os outros restaurantes que, em número bem grande,
os que dependeram muito da cidade não conseguiram sobreviver. Mas como Poços sempre foi uma cidade fantástica, e uma cidade que marcou época, não no Brasil, mas na América Latina inteira, né? Uma Libertad Lamarque sair de Buenos Aires para vir cantar em Poços. Quer dizer, Era o glamour, né? era um glamour fantástico, né? Essa suíte presidencial do Palace Hotel, ela vinha porque o Getúlio despachava em Poços de Caldas. Ela vinha porque o governador vinha despachar na suíte do governador. Então, são coisas que enobreceram demais a cidade, né? São fatos que... Falava, onde você mora? Eu moro em Poços. Nossa, mas Poços é a mesma coisa que você falar que morava na Suíça, né? Mas, meu Deus, essa cidade é muito bonita. O jardim foi feito pelo Dieberg, um homem que fez todos os jardins da Europa. Umas coisas... A Fonte Luminosa foi trazida da Europa, o desenho feito aqui, né? Ela foi feita pelos artistas de hidráulica de fora, mas, em contrapartida, todo o jardim, a história... Poços o Brasil não desenvolvia tecnologia asfáltica. Poços de Caldas tinha asfalto em volta do Palace Hotel e das áreas centrais da cidade. Coisas assim maravilhosas, né? Porque isso te dá um orgulho muito grande. Eu não sou filho da cidade, eu sou paulistano. Mas eu sou muito mais mineiro, eu sou muito mais Poços Caldense do que paulistano. Porque a minha vida foi aqui, continua sendo aqui, durante uma vida de trabalho e de vivência nessas coisas maravilhosas, que a gente tinha um orgulho danado de contar isso, como estamos contando agora. Poucas pessoas sabem disso, não é? Você tinha intenção de seguir a área médica, né? Exatamente. O meu pai morreu aos 41 anos de idade. Isso fez com que tolhesse a minha liberdade de ser médico. Porque a vida era muito difícil, não era tão fácil. E não tinha como deixar a minha irmã, que tinha 14, 15 anos, e a minha mãe, que era uma moça ainda, né? Tomando conta do restaurante e eu morando fora, no Rio de Janeiro, ou outro lugar qualquer. E então essa possibilidade Deus traçou de outra maneira. Ele falou, você vai ser um chefe de cozinha e vai estar cortando as carnes do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito, e eu vou te fazer um chefe de cozinha. E olha, graças a Deus, eu não me arrependo. Em momento algum não me arrependo. Felizmente. A Cantina do Araújo, ela tem uma vista externa que atrai muito a pessoa que está passando na rua. Como foi a ideia de montar aquele visual tão atraente? Pois é, quem mora numa cidade de montanha, normalmente fazia sempre as suas fachadas com o alpino suíço. Ou normando, ou alpino suíço, alguma coisa dessas regras, né? Com muita madeira envernizada, com as janelinhas, com os gerânios na janela. Nós tivemos tudo isso já. É que depois de um certo tempo, essas modernidades que eu praticamente sou contra, mas sou obrigado a fazer, porque senão eu fico sozinho, então nós fomos obrigados a dar uma outra roupagem à casa e fazer com que a casa sobressaísse, né? E o dinheiro também, nessas épocas todas, mudou de mão. Porque todas as pessoas que vinham a Poços não vieram mais, e começaram a diminuir as suas intensidades, a qualidade do turismo começou a cair, não havia preocupação em ter novos hotéis com grandes serviços, com grandes qualidades. Nós tínhamos uma rede de restaurantes espetacular. Tanto é que nós éramos o último lugar dos restaurantes, éramos nós. E depois, lentamente, fomos galgando, eu fui aprendendo, eu fui estudando, fui indo para a Europa, para os Estados Unidos, fui aprendendo e trouxe uma nova filosofia, as mesmas que lançavam lá, nós lançávamos aqui, para e passo. Um novo conceito, né, que evoluiu e estamos aqui hoje com graças a Deus, né? Graças a Deus que é uma nova concepção de trabalho, né? Nós sempre inovamos muito o cardápio da cantina. A cantina, por causa dos outros restaurantes, venderem outros produtos, que não era a mesma coisa que nós sempre vendemos,
sempre foi taxado como um restaurante caro, quando na realidade não existe nada caro, existe bom e ruim. É igual a sua situação. Essa super qualidade, essa super competência, não existe caro, existe bom e ruim. Então as coisas, depois foi formando-se uma nova ideia, uma nova proposta, e nós conseguimos galgar um espaço onde começaram a fazer a comparatividade da nossa e dos outros. Aí foi onde e nós a partir realmente daí virou a referência. Virou que a é referência, hoje. graças a Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.